Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 832 blogs diários e minguando até 458 dias, 26 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 832 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final. Eu tenho por hábito produzir 70 blogs diários. Eu dividi esse título em dois subtítulos, à direita do corpo, com 35 partes. Vou dividir com 35 partes. Também vou fazer à esquerda do corpo, por ato consciente, com 35 partes da mesma forma, certo? Explicando aí os atos conscientes. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, deixo também um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora ditos nos 4 últimos blogs. E deixo por fim a playlist da YouTube Music. Essa é a minha descrição. Faço o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. É muito interessante vocês fazerem esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não tire conclusões precipitadas sem antes ver o que fora dito antes. Faça isso e faça por você e deixe de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo, e o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões, e defenderão o sistema político com a força das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos. Mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem. A imagem é igual o fruto. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do nosso estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo.
Vamos então fazer a expressão livre, né, deste contexto, né, e fazer a mediação sobre aquilo que é expressão livre, né, aquilo que tem dentro da nossa Bíblia significativa. A nossa Bíblia significativa é dividida por 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos desta Bíblia significativa, né, que faz uma mediação, né, sobre aquilo que é formação de Deus e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Este blog diário, né, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu vou fazer a a leitura, a expressão livre, né, terminar de fazer a expressão livre desse quarto e último blog. Depois eu vou fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse blog diário em específico é muito bom. Às vezes você está com um tempo curto, não quer acompanhar, você faz a leitura corrida junto comigo, faça o áudio daquilo que eu estou dizendo sobre aquilo que fora dito dentro do blog diário, fazendo a expressão livre. Mas é muito interessante, a expressão livre é muito rica, a leitura por si é muito rico. Vocês não devam deixar de estar fazendo o trabalho, sabe, de conscientização de uma forma continuada. Acompanhe tudo, vocês não perderão o seu precioso tempo, acredite nisso. Vamos lá fazer a leitura deste contexto. O tempo relativo pode inverter a causa da relação entre uma coisa e outra, né, e podendo voltar à sua origem por causa do tempo relativo, né? Perfeito. Vou dar uma parada aqui para dar uma expressão livre, porque isso é muito interessante. Se você não viu o blog anterior, volta, né, é uma continuação. Lá eu estava falando da relatividade, né, da palavra da vida com o tempo, daquilo que estava, então aqui vai ficar bem claro para vocês, certo? Faça esse trabalho de conscientização, veja o blog antes para você entender o que vai ser dito aqui dentro deste blog diário. O tempo relativo pode inverter a causa da relação entre uma coisa e outra, e podendo voltar à sua origem por causa do tempo relativo, ou seja, tudo depende do tempo e do tipo de relacionamento e de quem você está relacionando. Isto pode ser lugar, ambiente, tempo ou espaço do corpo relativo para outro corpo, explicando o tempo deste relacionamento, explicando o corpo emocional e a postura deste corpo dentro do relacionamento. A postura do relacionamento pode explicar o ato consciente da vida e o ato consciente do corpo. O ato consciente da vida explica a esposa e o ato consciente do corpo explica o marido. Ou seja, o ato consciente do corpo dar diretamente com o fruto do corpo, este fruto explica o marido diretamente. E tudo que estiver na direita do marido vai explicar a esposa. E o que estiver na esquerda vai explicar o marido, sendo o fruto vai explicar a forma de ter, podendo representar um relacionamento unificado ou não. O pior ditador não vem de um corpo expressivo, e sim que usa do silêncio na sua forma de expressão. Este não comete erro e não desperdiça energia com as coisas inúteis. Ele se aplica a tudo e manipula tanta energia ruim e a energia boa. Eu jamais casaria com um ato missionário. Eu escravizei a minha esposa enquanto ela trabalhava, eu dormia, chegando tarde da noite em casa, conciliando trabalho e escola. A ideia de deixar a esposa se mover primeiro é apenas uma covardia para que eu pudesse me esconder por diante da sua imenso esforço de querer ser alguém na vida. Eu tenho o pão de cada dia e agradeço o que eu tenho, minha esposa. Isto explica que nem sempre precisa de ter coisa para ser alguém. A minha postura de ser um mendigo sustenta quem eu sou, sem querer nada em troca. Isto explica quem eu sou no conceito de ser alguém melhor para esta esposa. Isto
Eu não negocio quando se tratando do meu ser, porém, pode ser negociado quando for a minha forma de ter, pois o peso é relativo e a quanto o mentor de corpo quer carregar esta bagagem. E isso é liberdade da nossa da nossa forma de ser e que não tira a capacidade do outro ter, ou seja, a melhor economia não explica quanto você ganha, e sim como você gasta. Perfeito. Aqui é muito interessante esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. A esposa, ela pode representar tanto o meu corpo, né, tanto aquilo que é a meu corpo emocional, e o tanto aquilo que é o meu fruto, a minha cabeça. Isso pode tanto se aplicar a um corpo emocional, diretamente a um relacionamento conjugal, e também pode se aplicar à minha ideia própria no mesmo espaço do corpo, explicando meu corpo emocional, o fruto do meu corpo. Faça essa percepção, certo? Para que vocês não fica, perdido dentro dessa ideia, certo? Faz essa relatividade na sua consciência, que você mesmo pode estar representando a esposa e representando o marido. Ou você pode ter uma esposa e pode estar sendo o marido, ou você pode estar sendo o marido e a outra pessoa representar a esposa, fazendo um relacionamento corpo a corpo, ou não, vai depender muito de como você quer entender. Existem essas duas possibilidades, ok? O tempo relativo inverte a causa da relação entre uma coisa e outra, e podendo voltar à sua origem por causa do tempo relativo, né? Tudo que você tem pode, né, inverter, né, relacionamento, né. Você pode, tomar o lugar da sua esposa tomar o seu lugar. Você pode fazer de várias formas, né, existe várias possibilidades, né. Tem gente que faz, que toma o lugar da esposa tem esposa que toma o lugar do marido por covardia, tem marido que toma o lugar da esposa por covardia, vai depender como as pessoas entendem destes seus relacionamentos, certo? Existe várias possibilidades. Existe essa ideia de ato consciente, ato inconsciente, explicando várias formas de relatividade, certo? Várias possibilidades. Você entende que no tempo de Emanuel, por exemplo, né, foram invertido a morte com a vida, e o tempo mudou, né, se tomou uma coisa, né, representando uma morte, em vez de representar a vida, as pessoas falaram: "Ah, é a vida". Não, é a morte, porque nós estamos formando a ideologia. Então, e essa ideia vai invertendo, o tempo vai invertendo a relatividade com a vida, com a morte, fazendo várias complicação, ideologia, não ideologia, ato consciente, não consciente, marido, não marido, esposa, não esposa, qualquer coisa, amigo, não amigo, tudo invertendo, certo? As coisas de uma ideia para outra. Ou seja, entenda, várias complexidades do dia de hoje. Sempre entendendo, da mesma forma que acontece no reino dos mortos, também acontece no reino de Deus. O reino dos mortos fica unificado, o reino do morto representa a união, e o reino de Deus também representa a união. Mas esta união são coisas relativas às ideologias, são a imagem dos nossos corpos, aquilo que nós estamos negando de outra pessoa para ter coisa a qualquer custo. Então, essa unificação é uma forma negada, é uma coisa negada. A única unificação correta são o reino de Deus, aquilo que nós faz uma harmonia entre um corpo e o outro. Nós sermos justos com o nosso relacionamento, isso explica o reino de Deus. Então, o tempo relativo pode inverter a causa da relação entre uma coisa e outra, e podendo voltar à sua origem por causa do tempo relativo. Ou seja, tudo depende do tempo e do tipo de relacionamento, né? Tipo de relacionamento, igual eu falei, você pode estar no mesmo espaço e inverter a morte, se confundir ideologia com vida, né? Transformar a morte em vida, vida em morte, fazendo as relatividades sobre aquilo que você está tendo percepção, certo? Fazendo várias relatividades. Vamos ficar por aqui para ficar numa coisa simples, vamos acrescentar mais formas não, certo? Então, ou seja, tudo depende do tempo e do tipo de relacionamento, né? E de quem você está relacionando. Depende de quem você está relacionando, certo? Depende de quem está do seu lado, quem você está relacionando. Isso é muito importante você entender que tipo de pessoa você está relacionando. Isto pode ser lugar, né, ambiente e tempo, né? Ou
espaço do corpo relativo para outro corpo, né. Pode ser uma coisa que eu estou invertendo, né, igual eu falei, tenho essa ideia, o relacionamento corpo a corpo, eu posso tomar o lugar da minha esposa e minha esposa tomar o meu lugar, certo? E ideologicamente falando, certo? Ideologicamente falando, certo? Existe várias possibilidades, tudo isso é uma inversão, espírito tudo isso aqui pode mudar de postura, às vezes a coisa pode dar ruim tá aqui, às vezes a ruim tá aqui, às vezes as coisas boas tá aqui, as coisas ruins tá aqui, vai inverter. Às vezes a vida está aqui, a morte está aqui, às vezes a morte a vida está aqui, a morte está aqui, vai depender de como, não fica nada certo, vai existir várias possibilidades, entendemos que as possibilidades de nós estar voltando no reino de Deus, ela também existe no meio de tantas coisas ruins que nós estamos relacionando dentro dessa sociedade corrupta, trevosa, vamos falar isso diretamente. Explicando o tempo vamos voltar então, o de que vamos voltar um pouco aqui para recapitular, vamos lá. Isto pode, né, ser lugar, ambiente, tempo, né, ou espaço do corpo relativo para outro corpo, explicando o tempo deste relacionamento, explicando o corpo emocional e a postura deste corpo dentro do relacionamento. Postura, né, ou esquerda, direita, como é que você está relacionando isso, a forma de ser, forma de ter, invertendo né, invertendo o relacionamento, né, invertendo a sei lá, muitas possibilidades, tudo se aplica, ambiente, lugar e corpo emocional pode ser invertido, ok? Tudo pode ser invertido. A postura do relacionamento pode explicar o ato consciente da vida e o ato consciente do corpo. Então, a postura do relacionamento pode explicar o ato consciente da vida e o ato consciente do corpo. Ambos tanto a vida quanto também o corpo explica o ato consciente. Tem ato consciente para a vida e tem ato consciente para o corpo. Como que você quer entender? O ato consciente da vida explica a palavra da vida. O ato consciente do corpo explica os nossos frutos diretamente. Os nossos frutos diretamente explicam o marido diretamente, porque o marido ele vai ficar depois do corpo emocional, certo? Representando a forma de ter da esposa, né? Essa é a postura correta. E a esposa ela explica a sua forma de ser, essa é a postura correta, certo? Aí o marido ele pode ter, a esposa pode pegar a forma de ter do marido, e o marido pegar a forma de ser da esposa. E quando ele faz isso, o marido pega a forma de ser da esposa, ele fica escondido pelo corpo emocional da sua esposa, apresentando o estado emocional, fazendo com que, ficando unificado pelo estado emocional dela, pelo aquilo que ela determina ser bom para ela mesma, certo? Existe marido que consegue fazer isso na espiritualidade, mas existe marido que ele acaba quando a esposa quer pegar o lugar dele, ele acaba agredindo a esposa, né, porque ela está determinada a prosperar de qualquer forma, e o marido às vezes está ali parado no tempo, não quer acompanhar o raciocínio da esposa, e às vezes acaba uma agressão, uma briga, uma discussão, qualquer coisa, ou até mesmo uma separação. Vai depender do marido, né, se ele entende ou não deste relacionamento, entende isso, ok? Se o marido tem o ato consciente, ele pode manipular isso, né, na sua esposa, né, fazendo ela se realizar e da mesma forma, pelo aquilo que ela diz que é o sonho dela, por aquilo que ela determina que é bom para ela, mas muitas das vezes ela pode estar apenas pegando o fardo do marido, certo? Existem essas possibilidades, certo? O ato consciente do corpo dá diretamente com o fruto do corpo, né, o ato consciente do corpo dá diretamente com o fruto do corpo, é o que eu tenho dito. Este fruto explica o marido diretamente, o fruto explica o marido diretamente, certo? Na forma de ter do marido. Este fruto explica o marido diretamente, ok? E tudo que estiver na direita do marido vai explicar à esposa. Você entende que, por exemplo, vamos pôr, o marido explicando o fruto diretamente, aqui está o fruto, o marido, tudo fruto. Ele está na treva, vamos falar isso para você ver, ele está na treva, ou então ele está na luz, ele tem um sentimento de Deus, certo? Ele é um ato missionário, pode ser essas possibilidades. Então ele está diretamente no poder público, então ele é o fruto. Você entende que tudo aqui tiver do lado, tudo aquilo que tiver aqui para cá, explicando o espírito, vida e o corpo, é a esposa dele, tudo que tiver aqui, ele é uma consciência. O marido ele tem essa ideia de ser o fruto e uma consciência espiritual. Ele é uma consciência espiritual. Por quê?
porque quando ele olhar a forma o sentido, e quando ele olhar para a forma de ser da esposa, ele vai ver que ele vai focar bem nesse corpo emocional da esposa. E ele vai representar a forma de ter de uma forma limpa, sem complicar a esposa dele, sem interferir na esposa dele, certo? Se o ato tiver que for consciente, ele pode se esconder por detrás desse corpo emocional da esposa dele, né, por uma opção, né, qualquer existe várias possibilidades, por uma covardia, por um ato missionário ou por até mesmo por uma coisa que a esposa determina, né, para manter a família unida, ela determina que você faça a vontade dela, certo? A esposa, ela tem muito disso hoje, certo? Ela toma um lugar, feminista, sei lá, né, várias complexidades, está tudo dentro da sociedade. Eu estou explicando possibilidade. E o que estiver na esquerda vai explicar o marido. Então, tudo que estiver na esquerda vai explicar o marido. Sendo o fruto, né, vai explicar a forma de ter, né? Explicando a forma de ter. O fruto vai explicar a forma de ter, podendo representar relacionamento unificado ou não. Essa forma de ter pode ser plano objetivo do marido, pode representar um relacionamento conjugal com a sua esposa, ou pode representar, né, vários tipos de relacionamento. Eu já tenho explicado várias possibilidades. Eu vou deixar com essas duas explicações para que você possa fazer a percepção. Depois você faz a sua analogia e da mesma forma, criando outras possibilidades. É interessante você ver isso, separar isso tudo na sua consciência, para que isso venha a ser produtivo na sua consciência. O pior ditador não vem de um corpo expressivo. Não vem não, né? Você vê, quando a gente falamos do reino de Deus, nós precisamos de manifestar. Se eu venho na ideologia, eu represento o silêncio daquilo que poderia ser uma coisa boa para todo mundo. Então, é aquilo que poderia ser, ele não vem na expressão, então ele representa um silêncio. Todos a ideologia hoje representa o silêncio de Deus, todo mundo silenciado, tudo é ideologia, não é a manifestação verdadeira de Deus, entenda isso. Então vamos lá de novo recapitular, ó, o pior ditador não vem de um corpo expressivo, né, e sim, né, e sim que usa do silêncio, né, na sua forma de expressão, né. Fuma silêncio, então fazemos ideologia e não manifestamos o reino de Deus, ok? Manifestemos a vontade das pessoas, manifestemos a vontade da esposa, manifestemos a vontade do filho e tal, deixa aí tudo tranquilo aí, "Ah, pai, eu vou fazer aquilo", "Beleza, tranquilo, vai lá, tranquilo". A esposa vai: "Ah, beleza, eu vou fazer isso", "Tá tranquilo, vai lá e faz, tá certo, tudo certo, certo". Isso a sustenta, alimenta o sonho dela, sustenta a vontade dela. Eu não vou fazer oposição por uma coisa emocional, entenda isso. As pessoas fazem o que elas querem fazer, estar com quem elas querem estar, elas determinam isso por aquilo que ela entende delas, dos seus estados emocionais, certo? Então entenda mais uma vez, recapitulando, ó, o pior ditador não vem de um corpo expressivo, e sim de quem usa, né, do silêncio, de quem usa de quem usa do silêncio na sua forma de expressar, né. Então, e este não comete erro, né, se você está silenciado, né, você está esperando às vezes o resultado daquilo que as pessoas estão te relacionando, este não comete erro. E não desperdiça energia com as coisas inúteis, não desperdiça, não tem como eu tentar convencer uma pessoa, por exemplo, vamos falar isso diretamente, uma pessoa inconsciente que está surda para as coisas de Deus, que não, né, só expressando teologia, não tem como você chegar aqui e convencer ela falando diretamente do reino de Deus. É um processo, ela tem que passar por esse blog diário, ver as evoluções do blog diário para ela começar a compreender parte de coisas, certo? Ele não vem de uma vez, "Ô fulano, você está errado, não faz assim, tal, tal". Não, você está arrumando um problema para você, certo? Então usa do silêncio, certo? Não manifesta o reino de Deus, não tem como você ensinar às pessoas o reino de Deus, porque mesmo porque o reino de Deus é uma consciência espiritual de cada corpo específico. Este não come Vamos lá, vamos recapitular de novo. Vamos lá. O pior ditador não vem de um corpo expressivo, e sim de quem usa do silêncio na sua forma de expressão. Este não comete erro e não desperdiça energia com coisas inúteis. Ele se aplica a tudo que ele se aplica a tudo e manipula tanto a energia ruim, né,
tanta energia ruim das pessoas, aquilo que as pessoas acreditam ser sonho, e tanta energia boa, né, aquela energia boa ele aproveita ela, faz uma harmonia, né, uma coisa boa, sei lá, qualquer coisa, a pessoa é uma pessoa simpática, sei lá, qualquer coisa, então usa isso, certo? Você usa isso. Então, esse que usa do silêncio, ele manipula tanto a energia ruim e a energia boa, né. Eu jamais casaria com um ato missionário, porque os atos missionários, eles são traiçoeiros, eles não são aquilo que as pessoas vê, assim, né, que ter a expressão, eles são traiçoeiros, eles se converte rapidinho a Deus e a Cristo, a Deus e a Cristo, e a Deus e a Cristo. Plano da unificação de Deus é o plano da unificação dos corpos, então eles são traiçoeiros nas suas expressão. São muito astutos, certo? E são muito astutos, entenda isso, entenda isso, entenda isso. Então eles convertem, mas, entenda isso, eu escravizei a minha esposa, né, essa esposa pode ser, né, aquela que eu poderia ser me realizar na minha forma de ter, certo? Eu neguei quem eu sou, né, por um ato missionário, qualquer coisa, existe possibilidade de particularidade, ok? Eu jamais casaria com a minha esposa, né, eu escravizei a minha esposa, enquanto ela trabalhava, eu dormia, e chegando tarde da noite em casa, conciliando trabalho e escola, certo? Então essa é uma ideologia, certo? Vamos lá. O ideal de deixar a esposa se mover primeiro, né, eu sempre falei isso dentro do blog diário, que eu espero as pessoas se mover para indicar o meu relacionamento, para saber para que lado está indo, certo? Dentro do relacionamento conjugal em específico, vai explicar o seguinte: o ideal de deixar a esposa se mover primeiro é apenas uma covardia, né? Para que eu pudesse me esconder por diante, né? Diante o seu intenso esforço de querer ser alguém na vida, né. Então a esposa determina algo, então isso representa covardia. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: "Não, você não vai fazer isso, né, você não vai, para a religião tal, você não vai trabalhar em tal emprego, você não vai fazer aquilo, vai fazer das coisas da minha forma". Mas não, tranquilo, você quer fazer, tá tranquilo, faça da sua forma, faça o melhor que você puder, certo? Isso dá liberdade para a pessoa, o corpo expressivo. Quando for ato consciente, por exemplo, ele não vai ficar perdendo nada, porque ele pode manipular tantas coisas boas, também as coisas ruins, pelos conhecimentos. Ele não perde nada, então tudo que ela vem apresentar vai transformar em conhecimento e pode também transformar em tudo uma coisa produtiva, Deus que ele sabe interpretar isso de uma forma correta. Então, o ideal de deixar a esposa se mover primeiro é apenas uma covardia, né, para que eu pudesse me esconder por diante do seu intenso do seu imenso esforço de querer ser alguém na vida. Eu tenho o pão de cada dia. Então aqui está a justificação, né, ó, eu tenho o pão de cada dia, e agradeço o que eu tenho, né, minha esposa. Isto explica que nem sempre preciso ter coisa para ser alguém, certo? Eu não preciso ter coisa para ser alguém. A minha postura de ser um mendigo sustenta quem eu sou, né? Se eu quero ser um mendigo, né, e tenho essa sabedoria, por exemplo, tá tranquilo, né? Não muda nada, sabe? A graça de Deus ainda vai estar ali comigo, tranquilo, tranquilo. Você sabe o quanto isso é valoroso, né? Vamos falar isso para você entender. Você sabe o quanto isso é valoroso? Não, acho que não, né? Sei lá, qualquer coisa, você entende isso? Você vê o quanto isso é bom, né, acho que você não vê, né, tudo bem, tranquilo. Mas você entende como que funcionam as coisas? A graça ela não depende daquilo que nós tem, sempre daquilo que nós somos. Nós somos íntimos de Deus, então isso determina a sabedoria. O poder de criar de Deus determina a sabedoria. O Cristo é apenas um sistema, é a forma que as pessoas adquiriu para se ter coisas, né, a qualquer custo. Esse sistema pode se representar um poder público, uma coisa mais passiva no futuro, mas hoje ele gera muita complexidade, ele inverte a esposa, inverte o marido, inverte o tempo, inverte o dinheiro, inverte a economia, inverte tudo. Ele faz a inversão confundindo um e o outro, né, sobre aquilo que é criação humana, estados emocionais, espírito de criação, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo e tal. Então vai fazendo várias complexidades, certo? Entenda isso. Então, vamos recapitular. Então,
Eu tenho o pão de cada dia, agradeço a Deus pelo que eu tenho, minha esposa. Isto explica que nem sempre preciso de ter coisa para ser alguém. A minha postura de ser um mendigo sustenta quem eu sou, sem querer nada em troca. Isto explica quem eu sou no conceito de ser alguém melhor para esta esposa. Isto, isto eu não negocio, certo? Quando eu quero ser melhor, eu faço tantas coisas boas ser ruim e tantas coisas ruins ser boa. Eu não tenho tempo ruim quando você quer ser uma pessoa boa. Faço tanta eu olho para minha esposa, por exemplo, faço tantas coisas ruins, das coisas ruins dela ser boa e tantas coisas boas dela ser, eu faço isso, tanto uma coisa ou outra, fazer tudo isso uma coisa boa, de uma forma unificada, tranquilo, certo? Os desejos dela são uma coisa simples, ela está, né, manifestando a sua forma de ter, e ela quer ter, não faz mal porque, né, em determinada situação, nós entende que isso é uma liberdade que nós temos quando a gente não são preguiçoso e quer trabalhar e adquirir coisa para a gente realizar com coisas objetivas dessa vida, qualquer coisa, certo? Está tudo certo também, certo? Tudo pode ser acrescentado para nós, está tranquilo. Então, sem querer nada em troca, isto explica quem eu sou no conceito de ser alguém melhor para esta esposa. Isto eu não negocio quando se tratando do meu ser, porém pode ser negociado quando for a minha forma de ter. Quando for a minha forma de ter, eu não ligo, sabe? O que que eu ligo? Vamos falar isso diretamente, que eu ligo para a minha sabedoria, pela minha intimidade com Deus, pelo sentimento que eu tenho com Deus, só isso. Ligo para isso. A forma de ter, a pessoa está tendo, está ganhando, não está ganhando, não importa, não importa, não importa, não importa. Posso fazer uma ideologia na forma de ter? Posso, eu tenho um conhecimento, posso transformar isso em tudo em ideologia, fazer disso um conhecimento, fazer disso uma explicação e fazer uma demonstração, tranquilo, posso fazer isso, certo? Mas o que que eu quero dizer? Entende que porém, na forma de ter eu posso negociar, né. Porém, pode ser negociado na forma de ter, né. Na forma de ter eu posso negociar, mas na minha forma de ser não. O meu sentimento, a minha intimidade com Deus, eu não negocio com ninguém. Ninguém, 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 ninguém. A pessoa às vezes eu tenho um espírito de criação, né, estou prejudicando uma coisa e outra dentro da sociedade, prejudicando, eu não negocio isso, não negocio. A minha intimidade com Deus, minha forma de ser não tem negócio. Nem pela vida e nem pela morte, eu não negocio isso, não tem negócio. Não faço negócio com ninguém por isso, não faço negócio. Faço assim, mas a minha forma de ter, sim, eu negocio. Por que que eu negocio? Porque são coisas alheias, são coisas que as pessoas determinam ser bom. Mas isso não determina a bondade, isso não determina as coisas real daquilo que nós somos, porque só Deus que dá para nós essa graça de vivificação, de consciência espiritual, da origem de Deus, da realidade de Deus. A forma de ter são coisas passageiras ao tempo. Eu posso ter isso e posso também não ter, e tudo continua a mesma coisa. Entenda isso, certo? Então, a forma de ser eu não negocio, mas a forma de ter eu negocio com as pessoas. Quer ter? Pode ter, tranquilo, não tem problema, tá livre, tá, vai ter de todas as formas. Vai, busca, trabalhe, né, faz as suas tudo que você quer fazer, faz, tranquilo, tranquilo, tá tranquilo, tudo liberado, tranquilo, certo? Entenda isso. Pois o peso é relativo ao quanto o mentor de corpo quer carregar esta bagagem, né, certo? Ele quer fazer isso, então faz. Isso é liberdade do nosso ser, e que não tira a capacidade de o outro ter, né, isso é a liberdade do nosso ser e que não tira a liberdade de o outro ter, né. Tudo que você faça para o outro impede o outro de produzir o seu sonho, a sua realização, você passa a ser inimigo dessa pessoa. Você não tem que fazer oposição, foca naquilo que é a sua sabedoria, naquilo que você é íntimo com Deus, tá certo. A pessoa está tendo, não está tendo, problema dela, problema dela. A pessoa quer e não quer, problema dela, é forma de ter. É coisas, que são passageiras no tempo, certo? Entenda isso, faça essa percepção. Então, ó, isso é liberdade do nosso ser e que não tira a capacidade de o outro ter. Deixa a pessoa sonhar. Deixa a pessoa sonhar, tranquilo. Tá sonhando, tá, você tá fazendo errado, você não tá fazendo aquilo, você não tá investindo o seu dinheiro, problema dele. Não está investindo o seu dinheiro da forma correta, existe várias possibilidades, você está sendo burro da sociedade, você está fazendo as coisas de qualquer jeito, tal, existe várias possibilidades de prosperar. Problema dele, tranquilo, faz do jeito, quer ter, vai ter. Isso é seu sonho, isso é sua realização, pronto,
tranquilo, vai fazendo, vai fazendo. "Ah, mas está tudo errado, você poderia fazer isso, você poderia gerar seu dinheiro no tempo, fazer uma economia, blá, 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 blá". Tá tranquilo, é a vontade dele, ele está se realizando assim. Você já parou a pensar, por exemplo, tem gente que não tem suporte, vou falar de mim, para ter coisa. Porque se ele não tiver um suporte para ter as coisas, o que que vai acontecer? Vamos supor, vamos colocar um pacote de 1 quilo de droga, né, um crack na mão de um viciado. Você acha que ele vai ou não ter uma overdose? Uma pessoa que é muito dependente? Vai ter uma overdose, porque ele é muito dependente, ele não sabe usar isso de uma forma correta, certo? Agora, coloca aí um dinheiro na mão de uma pessoa que não tem capacidade de sustentar isso, né. Ele vai se matar e da mesma forma, né, ele vai lá comprar droga, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai sair com mulher, vai trair a esposa dele, vai fazer aquilo outro, vai blá 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 blá. Então a pessoa não tem carga, não tem capacidade de para sustentar isso, não tem sabedoria para administrar isso. Não tem sabedoria, você não tem nada, só tem uma forma de ter. São coisas relativas ao seu tempo do tempo, o seu corpo é apenas um objeto social, apenas um objeto social. Não tem sabedoria, é um objeto social, você vai se consumir no tempo, rapidinho, rapidinho, a sua forma de ter vai consumir tudo que você tem, a vida, ok? E que não tire a capacidade de o outro ter, ou seja, a melhor economia não explica quanto você ganha, e sim como você gasta, né. No próximo blog eu vou dar continuidade, né, eu já adianto que é o seguinte, às vezes você ganha 2.000 se você tirar parte de uma economia, por exemplo, vou falar isso no próximo blog, né, eu vou adiantar para você entender essa particularidade, depois nós retoma de novo. Por exemplo, você tem aí R$ 2.000, você ganha um salário de R$ 4.000, vamos falar isso, R$ 4.000, né. Você tem R$ 4.000, aí você muito ansioso para ter dinheiro, para ter as coisas, para ter coisas, ter coisas, ter. Aí você vai lá e faz aquela compra e você passa do seu salário. Você, em vez de você ter o dinheiro para pagar, você não tem. Por exemplo, hoje eu pago R$ 200, por exemplo, de para o banco para me manter a minha conta em dia, minha conta diária, para manter a minha conta em dia. Por quê? Descontroles emocionais de gasto. Você já parou para pensar se eu tivesse aplicando R$ 200 por mês daquilo que eu estou pagando para o banco, imagina quanto que eu ia ter de dividendo daqui a um tempo? Eu ia ficar aposentado ganho mais tranquilo, um salário extra mais tranquilo. Ou seja, desse tempo que eu estou vivendo, meu próprio salário, né, sendo da minha po considerando aqui um salário médio, porque eu considero um salário médio, daquilo que eu estou ganhando, se eu tivesse gastado meu dinheiro corretamente, eu tinha já um patrimônio de muito dinheiro, corretamente. Aí, mesmo eu trabalhando, continuando trabalhando do mesmo emprego, se eu aplicando. Aí se quiser fazer uma outra percepção, faça. Você vai para dentro da sociedade, você dá a pessoa 5.000 para uma pessoa e dá 5.000 para outra pessoa, dá 5.000 para 5.000 para um grupo de 10 pessoas, cada um vai ter esse salário fixo do mês. Você acha que depois de 10 anos, você acha que um deles vai estar estacado mais no poder econômico? É provavelmente que sim, porque ele vai gastar o seu dinheiro de uma forma correta. Ou seja, não é os 5.000 que determina, né, não é os 5.000 que vai determinar o ganho da pessoa, e sim a forma que ela vai gastar. Pode olhar aí, tem pessoas aí que começam a ganhar R$ 2.000, começa a ganhar 3, começa a multiplicar isso, e se torna um milionário. Todas as pessoas que começam com um ganho baixo e ele vai multiplicando isso no tempo. Ou seja, então, tudo que você faça com a economia não determina o que você ganha, não determina o que você ganha, e sim como você gasta isso, como você aplica, e como você aplica o seu dinheiro, como você faz, certo? Dentro da sociedade. Aí, quer fazer uma percepção mais ainda? As pessoas ficam aí comparando, por exemplo, nós temos o dólar de R$ 5, R$ 5 e pouco, né. Nós temos R$ 1 aqui. Se você souber administrar bem
esse seu dinheiro, o seu R$ 1, ele vale a mesma quantidade de $1. Ele vale a mesma quantidade de $1, vale a mesma quantidade. Se você souber gastar isso de uma forma correta, o seu R$ 1 vale a mesma coisa, então e fica tudo valorizado, o mesmo valor. Porque são os valores, aquilo que você consegue fazer que determina o seu poder econômico, certo? Independente se você está nos Estados Unidos ou se você está usando dólar ou se você está usando real. Independente se você está usando dólar ou você está usando real, vai ficar a mesma coisa. Então, faça essa percepção muito ilustrativo, né? No próximo blog a gente vai entrar de vez neste contexto para explicar tudo isso que vai ficar perfeito. Vamos então fazer a leitura corrida deste contexto para a gente encerrarmos este blog diário que é muito perfeito, muito produtivo, ok? Vamos lá. Quando se tratando de intervenção divinas, temos Emmanuel, que tem o acesso a Deus diretamente, explicando o espírito e a vida de Deus. Esta vida não explica o corpo emocional, pois ela é o espírito de Deus. Quando se tratando do plano objetivo, temos o corpo Adão. O corpo Adão fica mediando entre a vida e o fruto. Quando for fruto, vai explicar Jesus diretamente. Jesus tem acesso para o poder público e todas as imaginações dos corpos. Estas imaginações não sustenta Essas imaginações são sustentadas com uma filosofia moderna, explicando os 8 elementos desta Bíblia significativa: astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. O fruto, quando vier explicar o poder público, explica o Cristo diretamente. Este poder público pode ter sua variação dependendo de como você queira interpretar, e fazendo uma divisão com a glória de Deus e o Cristo de Deus. O corpo comum vai ser o fruto relativo ao corpo. O fruto do corpo comum só pode ser interpretado com o Cristo por causa do julgamento de Deus, explicando que este poder passou do corpo emocional e frutificou o corpo. Esta frutificação fica dividido em intervenção divina e fruto objetivo de redenção eterna. O plano objetivo é o julgamento de Deus, que julga os atos e restaura os atos. Estes atos vai relacionar coisa que tem no poder público e podendo explicar vários tipos de relacionamentos. Isto explica que a verdade é relativa ao corpo emocional, sendo o corpo é o filho de Deus. A mentira é a imaginação dos contos dos corpos. As imaginações dos corpos vão explicar a imagem e a semelhança. A imagem para o corpo e a semelhança para o fruto deste corpo. Tudo de uma forma de ter. Enquanto um tem o poder de construir, o outro tem o poder de destruir. E se Jesus é a verdade de Deus, vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo interpretar esse Jesus, sendo o fruto é relativo para tudo que estiver no poder público, aonde encontramos as imaginações dos corpos. O verdadeiro céu explica a glória e Cristo. Estes dois é um só Deus. E todos os corpos emocionais são filhos de Deus. Isto explica que a glória é o céu de Deus e o Cristo é o céu dos corpos, aonde está os frutos dos corpos, sendo a glória e Cristo um só Deus. Ambos vão representar o poder público. Porém, quando se trata de uma crise emocional deste Filho de Deus, o corpo emocional em específico vai representar o Cristo, assumindo assim ser o maldito para purificar a terra. O poder de formar de Deus, e quando estiver manifestando o sacrifício do corpo vivo, vai criar uma imagem deste corpo, imitando o poder de criar de Deus.
e dos frutos dos corpos. E é nesta hora que cria a imagem e a semelhança de Deus. A imagem de Deus representa o Cristo e este Cristo que imita Deus. A semelhança de Deus representa o fruto desta imagem, Cristo e Anticristo. O corpo vai representar o estado emocional do corpo e a cabeça representa a manifestação deste fruto. Estes dois elementos vão Estes dois elementos são relativos ao tempo e pode tanto ser destrutivo e tanto ser construtivo, e tudo dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo poder interpretar esse plano de redenção eterna. E para construir, tem que ser aprovado a destruição, sendo esta as formas corretas de entender os dois astros de Deus, o Sol e a Lua. E o eclipse é uma coisa relativa ao tempo, sendo que hoje em dia o Cristo está passando pelo corpo, representando a imagem do corpo diretamente. E quando estiver representando o fruto, ele vai ficar na mesma postura do que a glória de Deus, representando o poder público, e os dois será um só Deus, Pai e Filho. O Pai representa o Cristo e os corpos representam os filhos. E este Cristo, e quando não estiver representando a crise do corpo emocional, vai representar a glória de Deus diretamente. Sendo o verdadeiro Pai é o poder de criar e não o poder de formar. Porém, os dois vai representar o poder público e sendo um pode gerar, sendo um só Deus e podendo e dependendo da postura de que você tem da vista de Deus, essas posturas podem gerar várias possibilidades por causa do corpo relativo ao tempo, por causa do tempo relativo ao corpo e por causa do Cristo relativo para Deus e por causa de Deus relativo para Cristo e por causa do poder de criar de Deus. Tudo isto forma várias possibilidades por vista e postura desta vista. Quando a glória de Deus vier representar o poder público, este poder vai passar a representar a criação de Deus. Quando o Cristo vier representar o poder público, ele vai fazer com que o Espírito de Deus passe pelo corpo Adão. A seguir, vai representar o poder público por uma crise. Esta crise tem várias formas de conhecer dela de acordo com a capacidade cognitiva de cada corpo, entender desta passagem pelo corpo Adão. O Cristo de Deus, quando passando pelo corpo Adão, ele vai levar todos os corpos emocionais em juízo eterno. Faça uma percepção. Se o corpo emocional representa um espaço, e se este espaço representa a vida, isto explica que o corpo emocional é a vida de Deus. Fez a percepção? Ok, agora entenda que este corpo emocional é existente e é esta existência que explica a vida, ok? Isto explica que tudo depois do corpo emocional é imaginação humana ou o céu deste corpo emocional. E quando os corpos emocionais unificam, as imaginações dos corpos se multiplicam. E depois que eles estiverem unificados, as imaginações ficam minguando no tempo e o corpo volta a ser filho de Deus e voltando a representar o espaço único do corpo, ou seja, a palavra da vida. Isto explica que, quando Emanuel morra, ele se desliga do poder e unificando os corpos até o juízo final. E até que purifica o templo de Deus, a terra da sua glória. Esta terra pode explicar a purificação do corpo emocional, sendo este o Filho de Deus, e pode explicar o paraíso de Deus, sendo o paraíso é a própria terra, o planeta fora do sistema planetário, voltando a ser relativo ao tempo, ou seja,
O tempo voltando, a palavra da vida também volta. A volta do tempo vai explicar a relatividade da palavra da vida com o corpo emocional e, consequentemente, com o tempo relativo deste corpo, sendo tudo relativo ao tempo em que estivermos produzindo algo para o tempo relativo do corpo. O tempo relativo pode inverter a causa da relação entre uma coisa e outra, e podendo voltar à sua origem por causa do tempo relativo, ou seja, tudo depende do tempo e do tipo de relacionamento e de quem você está relacionando. Isto pode ser lugar, ambiente e tempo, ou espaço do corpo relativo para outro corpo, explicando o tempo deste relacionamento e explicando o corpo emocional e postura deste corpo dentro do relacionamento. A postura do relacionamento pode explicar o ato consciente da vida e o ato consciente do corpo. O ato consciente da vida explica a esposa e o ato consciente do corpo explica o marido, ou seja, o ato consciente do corpo dar diretamente com o fruto do corpo, este fruto explica o marido diretamente. E tudo que estiver na direita do marido vai explicar a esposa, e que estiver na esquerda vai explicar o marido, sendo o fruto vai explicar a forma de ter, podendo representar um relacionamento unificado ou não. O pior ditador não vem de um corpo expressivo, e sim de quem usa do silêncio na sua forma de expressão. Este não comete erro e não desperdiça energia com coisas inúteis. Ele se aplica a tudo e manipula tanta energia ruim, e a energia ruim é a energia boa. Eu jamais casaria com um ato missionário. Eu escravizei a minha esposa enquanto ela trabalhava, eu dormia, chegando tarde da noite em casa, conciliando trabalho e escola. O ideal de deixar a esposa se mover primeiro é apenas uma covardia para que eu pudesse me esconder por diante do seu intenso esforço de querer ser alguém na vida. Eu tenho o pão de cada dia e agradeço o que tenho, minha esposa. Isto explica que nem sempre preciso ter coisa para ser alguém. A minha postura de ser um mendigo sustenta quem eu sou, sem querer nada em troca. Isto explica quem eu sou no conceito de ser alguém melhor para esta esposa. Isto eu não negocio quando se tratando do meu ser, porém pode ser negociado quando for a minha forma de ter, pois o peso é relativo ao quanto o mentor de corpo quer carregar esta bagagem, e isso é a liberdade do nosso ser, e que não tira a capacidade do outro ter, ou seja, a melhor economia não aplica o quanto você ganha, e sim como você gasta este ganho. Perfeito. Vamos encerrar aqui este blog diário, muito produtivo, tudo que fora dito, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver sentindo assim como eu, sabe, realizado com tudo que está sendo dito. Fala assim, poxa, que coisa produtiva, muito interessante. Você está assim igual eu, feliz com tudo que está sendo apresentado dentro de blog diário? E sim, você se inscreva nesse canal e sinalize esse vídeo. Se caso ao contrário, você não estiver nessa mesma postura do que eu, né, agradecendo a Deus, fazendo essas relatividades, de fazer de Deus essa grandiosidade, esse monstro, né, da criação, esse monstro da formação, né, que ele é grandioso, acima de nós, tudo é ele. Se você estiver, assim, convencido como eu, você sinaliza esse vídeo e se inscreva neste canal, né. A sinalização demonstra o tanto que você tem consciência naquilo que foi dito, né. Fora disso não tem necessidade. Esses dias um amigo diz assim, né, passageiro, né, ele falou assim: "Não, Samuel,
né, ele é um senhor, 70 anos, ele sempre conversa comigo a respeito simplicidade, é a única pessoa que eu entendo que demonstrou que eu falo com ele diretamente sobre o blog diário, que eu falo com ele. Aí ele falou: "Samuel, eu estou vendo ali o seu status no WhatsApp, eu vi ali o blog diário, né, eu preciso de me inscrever no canal, não estou conseguindo", beleza. Aí um dia ele conseguiu abrir uma conta no YouTube e tal, e depois e conseguiu, às vezes, ele conseguiu se inscrever num canal, mas aí esse é a única pessoa com quem eu falo deste blog diário diretamente, pela simplicidade, pela liberdade que eu tenho de conversar com ele. Mas aí ele falou assim: "Samuel, eu vou lá, eu vou sinalizar o vídeo, tá tranquilo". Eu falei: "Não, você só sinaliza se você entendeu". "Ah, mas você é meu amigo, eu não posso deixar de estar sinalizando, eu faço isso de qualquer jeito". Não, essa não é a causa. A ideia sempre é você ter uma consciência, né, você não é para você fazer a coisa de qualquer jeito, para deixar a pessoa rica ou pobre, não, vê o seu lado primeiro, a sua sabedoria. O que você está entendendo, é isso que vai, é isso que vale, é isso que vale, aquilo que você entende, aquilo que você conecte a Deus, aquilo que você determina sobre aquilo que você entendeu, vai: "Poxa, isso aqui é uma realidade", é isso. Só porque a pessoa é meu amigo, não tem a obrigação, por exemplo, de estar se inscrevendo no canal, fazer aquilo que não. Olhe a sua percepção, se você está entendendo daquilo que você é uma consciência vivificada por Deus e que aquilo que você produz é uma harmonia com outro corpo, aí sim, você pode fazer alguma coisa boa, certo? Desse entendimento que você entendeu que é bom. Não é somente ter, não é isso que resolve as coisas, não é somente ter. É você ter a capacidade de interpretar o que está sendo dito. É só isso. E que isso faz bem a você, certo? Se não fez bem a você, simplesmente desliga o vídeo, segue o seu caminho. É essa a ideia. Nada que faça por obrigação, porque eu quero, monetizar o canal da pessoa, qualquer coisa, sabe? Nada justifica. As pessoas vai muito por isso, sabe? Pra ter coisa, não é isso não. Vai pelo aquilo que você entendeu que é bom para você, sabe? Que é produtivo, né, que você está entendendo os processos, certo? Faça isso por você mesmo, tá? Não faça isso para ninguém mais. Só se você tiver entendido, conheceu de tudo, é bom, beleza. Você finaliza o vídeo e se inscreva nesse canal. Senão, não tem necessidade que você faça coisa alguma. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você tiver entendido. Se não entendeu, não sinto necessidade que você faça nada. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.